como vocês sabem, o carcinoma da próstata é realmente um problema de saúde pública a nível mundial e também em Portugal. Só em 2022 foram em Portugal diagnosticados mais de 7.500 novos casos de cancro da próstata e no mesmo ano morreram no nosso país vítimas desta doença mais de 2.000 homens. No nosso país representa a doença oncológica mais diagnosticada no homem e uma das que causa mais mortalidade. Ainda assim, durante alguns anos houve alguma controvérsia sobre os reais benefícios das estratégias de rastreio e de diagnóstico precoce desta neoplasia. O facto é que quando essas medidas foram abordadas nos Estados Unidos da América, por recomendação de algumas sociedades médicas, houve alguma controvérsia e alguma reticência, nomeadamente da parte da saúde pública e dos médicos de clínica geral, na sua real utilização. No entanto, o rastreio em massa das populações não está preconizado, mas podemos recomendar, cada vez mais certos das suas vantagens, programas de diagnóstico precoce sistemático. E eu penso que temos algumas boas razões, com graus de evidência bastante elevados, para poder defender na comunidade urológica e na população em geral a utilização destes métodos. E eu penso que há alguns motivos. O primeiro, e penso que um dos mais importantes, será a melhor compreensão da história natural da doença e do seu espectro de agressividade. Hoje em dia sabemos que, se todos os homens viverem tempo suficiente, virão a ter um carcinoma da próstata histológico, mas que só entre 15% a 20% seriam diagnosticados durante o seu período de vida. E destes só cerca de 2% a 3% morrerão do carcinoma da próstata, o que implica que alguns dos tumores não precisam de ser diagnosticados ou tratados. Sabemos hoje, com um bocadinho de mais exatidão do que sabíamos no início, quando esta polémica era mais viva, quais é que são os tumores que precisam de ser diagnosticados e tratados. Por outro lado, o aumento da esperança média de vida e da qualidade dos cuidados de saúde em geral levaram a que também o homem se preocupe cada vez mais na sua longevidade. Por outro lado, também o conhecimento profundo de alguns dos fatores de risco, nomeadamente a idade, a incidência familiar, alguns fatores raciais e mesmo alguns marcadores genéticos, mais recentemente, permitiram uma adequação dos programas de diagnóstico precoce a cada homem em concreto. Utilizam-se hoje em dia, frequentemente, na prática clínica, calculadoras de risco de carcinoma da próstata e que permitem aconselhar adequadamente todos os homens preocupados com a sua saúde no diagnóstico precoce deste tumor. Na população em geral, recomendamos realmente o doseamento do PSA e do toque retal a partir dos 50 anos e até mais cedo, se houver fatores de risco. A periodicidade com que devem ser realizados depende também da idade, dos fatores de risco e do valor basal do PSA. A partir de determinada idade, e se não houver sintomas, deixa de ter benefício esta procura ativa de carcinoma da próstata. Estas calculadoras de risco são hoje em dia utilizadas de uma forma ampla e nunca nenhum de nós propõe uma biópsia da próstata ou um diagnóstico precoce de cancro da próstata sem utilizarmos uma série de fatores que no início, quando esta polémica era mais ativa, não eram tidos em conta. Por outro lado, dados dos estudos de rastreio, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, a mais longo prazo, vieram-nos demonstrar que os benefícios reais a longo prazo em termos de mortalidade e de doença metastática são hoje em dia mais acentuados do que eram nas primeiras publicações destes estudos. E temos exemplos práticos. Houve em 2012, por exemplo, a US Preventive Services Task Force dos Estados Unidos desaconselharam o rastreio e a utilização do PSA. E isto veio a acontecer numa fase em que os clínicos gerais deixaram de pedir PSA. Houve uma redução de 3% a 10% na utilização do PSA e houve também uma redução da realização das biópsias prostáticas. Isto veio a acarretar uma redução da incidência do carcinoma da próstata, mas um aumento dos tumores de alto grau, de risco elevado e em estádios avançados. Como é óbvio, em 2017, na atualização desta recomendação, essa recomendação foi revertida. Por outro lado, também sabemos hoje em dia que a utilização de novos métodos de imagem, nomeadamente a ressonância magnética multiparamétrica e mesmo a PET-PSMA, permite-nos com uma precisão notável a identificação de áreas suspeitas na próstata de corresponderem a carcinomas clinicamente significativos, que são aqueles que nos interessa diagnosticar. E por isso, hoje em dia, oferecemos um refinamento da técnica de biópsia. Hoje em dia, nenhum de nós já faz umas biópsias sistemáticas de uma forma isolada. Quase todos os nossos doentes fazem biópsias de fusão e biópsias dirigidas, muitas vezes por via transperineal. Por outro lado, também temos um estadiamento mais preciso da doença, com algumas das técnicas que eu já vos
já vos falei, e permite-nos tratar com mais eficácia e personalização a maior parte dos nossos doentes. Por outro lado, as nossas abordagens dos tumores da próstata, uma vez diagnosticados, também é hoje em dia mais individualizada e eu penso que muito mais efetiva. Há uma utilização ampla de estratégias de vigilância ativa, em tumores com características adequadas e cujo tratamento agressivo pode ser atrasado ou mesmo evitado. Há, por outro lado, algum aperfeiçoamento nas técnicas de terapêutica focal. Há, por outro lado, também métodos cirúrgicos que são hoje em dia mais precisos e que tentam, com a evolução dos mesmos, a redução das sequelas do tratamento cirúrgico, bem como alguns aparelhos de radioterapia que permitem um tratamento mais preciso destas doenças. Por isso, este aperfeiçoamento das técnicas permite-nos oferecer aos doentes um panorama após o seu tratamento que nada tem a ver com aquele que lhe era oferecido há alguns anos atrás. Por outro lado, também conseguimos detectar precocemente mais recidivas e conseguimos até desenvolver novos fármacos. Aquele medo que o homem tinha numa fase inicial de diagnosticar uma doença que não tivesse qualquer tipo de benefício em ser diagnosticada mesmo numa fase tardia, hoje em dia já não acontece. Temos fármacos que mesmo em fases tardias da sua doença e muito para além da hormonoterapia clássica que utilizamos há muitos anos, dispomos hoje de fármacos que nos permitem aumentar a sobrevivência e a qualidade de vida destes homens. Por isso eu penso que esta polémica sobre o real benefício do diagnóstico precoce está hoje praticamente resolvida e eu penso que com toda a segurança podemos aconselhar os nossos doentes e dizer-lhe para procurar o seu médico para se informar sobre a melhor forma de estudar o seu risco de carcinoma da próstata e proceder a um diagnóstico precoce. Obrigado.